Era para ser inafundável, uma fortaleza flutuante de aço. Mas na noite de 10 de novembro de 1965, o SS Edmund Fitzgerald desapareceu sem deixar vestígios nas águas geladas do Lago Superior. Sem chamado de socorro, sem sinalizadores, apenas silêncio. 29 homens foram perdidos em questão de minutos, e por quase 50 anos, o mistério do que realmente aconteceu assombrou especialistas, marinheiros e famílias. Mas agora, graças à tecnologia subaquática de ponta, finalmente temos respostas. E elas mudam tudo. A lenda do poderoso Fitz. Quando foi lançado em 1958, o Edmund Fitzgerald era o maior navio dos Grandes Lagos. Com 222 metros de comprimento, era mais longo que 2 campos de futebol americano. Um colosso de aço projetado para transportar 26 mil toneladas de minério de ferro através de algumas das rotas de água doce mais perigosas do mundo. Era um símbolo de orgulho e poder. Multidões se reuniam para vê-lo deslizar nos portos. Sua tripulação o chamava de o orgulho do lado americano. O capitão Ernest McSorley era um dos homens mais experientes na água, com mais de 40 anos navegando nos Grandes Lagos. Ele confiava em seu navio, ele confiava em sua tripulação. Mas os lagos não se importam com reputações, especialmente não em novembro. Os marinheiros a chamam de a Bruxa de Novembro, uma estação onde ventos com força de furacão, neve cegante e ondas de 9 metros podem atacar sem aviso. E em 9 de novembro de 1965, essa bruxa despertou. O Fitzgerald deixou Superior, Wisconsin, carregado com pelotas de taconita, e seguiu para Detroit. Outro navio, o Arthur M. Anderson, concordou em navegar próximo por segurança. A previsão alertava sobre uma tempestade, mas tempestades são comuns em novembro. Ninguém esperava que esta reescreveria a história. A viagem final. Na manhã seguinte, a tempestade havia se transformado num monstro. Os ventos atingiram 130 km por hora. As ondas subiram até 11 metros de altura. A neve reduziu a visibilidade a quase zero. Os navios perderam o radar. A navegação se tornou adivinhação. Às 15h30, o capitão McSorley chamou o Anderson pelo rádio. Temos uma inclinação grave, perdemos 2 aberturas de ventilação e o radar está fora, mas as bombas estão funcionando. Eles continuaram. O que mais poderiam fazer? Às 19h10, o Anderson chamou novamente. Como vocês estão, Fitzgerald? As últimas palavras de McSorley. Estamos nos mantendo firmes. 5 minutos depois, o Fitzgerald desapareceu do radar. Sumiu. Sem SOS. Sem destroços. Apenas sumiu. 3 dias depois, o naufrágio foi encontrado em 2 peças, 160 metros abaixo da superfície. A proa estava em posição vertical. A popa estava a 52 metros de distância, de cabeça para baixo. Como um navio tão massivo poderia-se partir tão rapidamente sem um único pedido de ajuda? A investigação. Os relatórios iniciais da Guarda Costeira culparam um erro humano. Alegaram que a tripulação falhou em proteger adequadamente as tampas das escotilhas de carga. A água inundou. O navio afundou. Mas as famílias e colegas marinheiros não acreditaram nisso. Esses homens eram profissionais, experientes, cuidadosos. Eles não negligenciariam algo tão básico. Teorias alternativas surgiram. Alguns culparam ondas gigantes, conhecidas como as Três Irmãs, um fenômeno mortal onde 3 ondas massivas atingem em rápida sucessão, dominando até os navios mais fortes. Outros sugeriram que o navio encalhou em um recife escondido, danificando fatalmente o casco, mas nenhuma evidência clara foi encontrada. Então, o mistério permaneceu, até agora. A descoberta revolucionária. Uma nova expedição, equipada com drones subaquáticos de última geração e imagens em 4K, desceu ao local do naufrágio. Sua missão, uma pesquisa forense completa. O que encontraram surpreendeu a todos. Os grampos das escotilhas de carga não estavam apenas soltos. Muitos estavam completamente ausentes. Outros estavam dobrados para trás, torcidos como clipes de papel
sob pressão massiva. Era como se um abridor de latas tivesse rasgado o navio. Mas isso não era apenas o resultado da tempestade. Havia algo mais errado. Então eles encontraram a prova irrefutável. Uma abertura de ventilação cisalhada deixou um buraco de 10 centímetros, levando diretamente ao porão de carga. Um buraco que contornou completamente as tampas das escotilhas. Nas simulações, essa pequena abertura permitiu que milhares de litros de água por minuto inundassem o navio, mesmo enquanto o convés parecia normal. O capitão McSorley sabia que haviam perdido as tampas de ventilação, mas ele não poderia saber que o dano já era fatal. As pelotas de taconita no porão agiram como uma esponja, absorveram água, adicionando peso sem disparar alarme imediato. Da ponte, tudo parecia controlável, mas abaixo da superfície, a proa estava se afogando, silenciosamente, implacavelmente. Quando a proa finalmente mergulhou baixo demais, afundou sob uma onda massiva. A popa se ergueu e a estrutura de aço se partiu sob a pressão. Levou apenas segundos. O navio não afundou. Ele se estilhaçou. A falha fatal. As novas evidências apontaram para uma falha de projeto, uma que passou despercebida por anos. As aberturas de ventilação e escotilhas não eram fortes o suficiente para suportar a pressão única das tempestades do Lago Superior. Combinado com aço envelhecido e possivelmente fadiga do metal de milhares de viagens, o Fitz estava vulnerável, não por causa de sua tripulação, não por causa de uma onda gigante, mas porque a própria coisa que o tornava poderoso, seu tamanho e poder, foi construída sobre uma fraqueza silenciosa. O Edmund Fitzgerald era uma bomba-relógio, o custo humano. Estes não eram apenas nomes numa lista de tripulação. Eram maridos, pais, filhos. Havia o marinheiro Carl Peckle, de 21 anos, em apenas sua segunda viagem. Havia o imediato John McCarthy, que havia planejado se aposentar no final da temporada de navegação. E claro, o capitão Ernest McSorley, a apenas semanas de sua própria aposentadoria. Eles nunca chegaram em casa. Suas famílias não receberam corpos, apenas silêncio e memoriais. O Lago Superior nunca devolve seus mortos. O frio preserva os corpos em suas profundezas, trancando-os numa tumba de aço. Teorias que persistem. Apesar das novas descobertas, alguns ainda acreditam em explicações alternativas. A teoria das 3 irmãs se recusa a desaparecer. Testemunhas no Henderson relataram ter visto ondas massivas atingindo em sucessão, ondas altas o suficiente para esmagar aço. Outra teoria sugere ressonância harmônica, onde a frequência da tempestade correspondia à vibração natural do navio, sacudindo-o até se partir por dentro. E então há as ideias marginais, anomalias magnéticas, leituras inexplicáveis de sonar, sussurros de um lago assombrado que reclama navios sem aviso. Mas, mesmo sem o sobrenatural, a história é assustadora o suficiente. A verdade, sob as ondas, o relatório final, isenta a tripulação de qualquer irregularidade. Eram profissionais, fazendo tudo o que podiam. O problema não foram suas ações, foi o navio, uma pequena falha, um grampo ausente, uma ventilação negligenciada. Combinado com uma tempestade brutal e carga pesada, foi o suficiente para derrubar um gigante. O Edmund Fitzgerald não foi afundado pelo mar, ele foi traído pelo projeto. O legado, o naufrágio ainda repousa no fundo do Lago Superior. Por respeito às famílias, nenhuma operação de resgate jamais foi tentada. Um farol agora marca a costa de Whitefish Bay. Placas memoriais honram a tripulação. E a cada ano, em 10 de novembro, um sino toca 29 vezes no Museu dos Naufrágios dos Grandes Lagos, uma vez para cada alma perdida, a bordo do Fitzgerald. A história vive em canções, poemas e documentários. A balada assombrosa de Gordon Lightfoot garantiu que a lenda nunca desapareceria. Mas agora, os fatos se juntam ao folclore. Finalmente, sabemos o que aconteceu. Não por especulação, mas por ciência,
por evidências e pelo silêncio de um lago que guardou seu segredo por tempo demais. O que você acha que realmente aconteceu naquela noite? Deixe-nos saber nos comentários, porque algumas histórias são importantes demais para permanecerem enterradas.